Olá, Lisandro aqui para mais uma aula. Vamos fazer mais esse exercício aqui. Bem tranquilo esse exercício, vamos fazer um movimento bem parecido com o exercício anterior, mas vamos usar uma ferramenta um pouco diferente, beleza? Vim aqui no FreePic, encontrei esse arquivo aqui, já fiz o download. Aqui na minha pasta já estou com o arquivo EPS e também com o JPG e vamos abrir o EPS aqui no Illustrator. Vocês já sabem muito bem como faz isso e aqui a única coisa que eu vou fazer é tirar o fundo, beleza? Que é esse aqui, para eu poder ter esses braços aqui com fundo transparente e recortar melhor. Veja, se eu quisesse tirar esses cartões de crédito, esse celular daqui e deixar só os braços, eu poderia. Se eu quisesse fazer um trabalho um pouco mais detalhado lá no Photoshop, eu poderia substituir esses cartões aqui por outros objetos, outros desenhos ou até algumas fotos, enfim, poderia substituir pelo que eu quisesse. Mas vou só tirar o fundo e deixar do jeito que está, beleza? Agora, só vou salvar esse arquivo como EPS aqui na nossa pasta e vou chamar de braços, ok? Já posso fechar o Illustrator. Aqui eu já estou com o meu arquivo braços, sem o fundo, e vou abrir aqui no Photoshop. Vou colocar um tamanho maior do que o necessário, 3000 pixels de largura, ok. Eu não vou colocar esse desenho dentro de um arquivo em Full HD. Eu vou deixar ele desse tamanho mesmo, um arquivo maior do que eu preciso, e lá no Premiere eu vou colocar ele no tamanho da nossa sequência, beleza? A única coisa que eu vou fazer aqui no Photoshop é aumentar um pouquinho mais essa área aqui de trabalho, certo? Com crop invertido, na verdade, é um crop ao contrário, eu estou ampliando um pouco a área. Vou fazer um fundo aqui, e para isso eu criei uma camada nova aqui. Vou pintar essa camada de uma cor qualquer, pode ser preto mesmo, qualquer cor. Vou clicar duas vezes aqui e vou colocar esse efeito aqui de gradiente overlay, certo? Vou procurar um gradiente pronto aqui. Vou aqui nos roxos. Vou pegar esse aqui mesmo que eu achei interessante. Ok. Ok. E nessa imagem aqui dos braços, eu vou dar um contraste. Aqui, ó, Ctrl L, certo? E vou só dar um contrastezinho aqui, ó, para ficar com uma cor um pouco mais forte. Beleza? Beleza, é isso aí. Deixa eu visualizar melhor. Eu vou mudar a cor desse gradiente para ficar mais bem contrastado com algumas mãos aqui. Vou escolher aqui um verde. Acho que fica melhor assim, beleza? Agora eu vou salvar para levar lá no Premiere. Para isso eu tenho que rasterizar esse efeito que eu coloquei no layer de baixo, beleza? Então eu vou clicar com o botão direito, rasterize layer. Pronto, agora aqui ficou uma camada simples. Essa camada de cima eu vou chamar de braços. Essa camada de baixo eu vou chamar de fundo. Ok. Um arquivo de Photoshop com duas camadas, bem tranquilo. Vou salvar, Ctrl S, e vou chamar esse arquivo de braços. Salvar. Posso sair fora do Photoshop, não preciso mais dele. Agora vamos aqui no Premiere, já estou com o projeto aberto, vou abrir uma nova sequência e dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou abrir uma sequência em Full HD, 60 frames por segundo, certo? Até agora a gente tem feito projetos com sequências Full HD 30 frames por segundo. E eu vou fazer agora uma com 60 frames, certo? Quando a gente vai fazer algumas animações que tem muito movimento, o 60 frames pode ser interessante. O arquivo fica um pouco mais pesado, mas ele também é aceito pelo YouTube e fica um movimento mais macio. Não é muito indicado quando você for aparecer no vídeo com a sua imagem, porque provavelmente a sua câmera grava em 30 quadros por segundo, né? A não ser que você tenha também uma câmera que grave em 60 quadros por segundo. Mas a câmera para gravar o seu rosto, no caso, normalmente a gente usa 30 frames por segundo e é legal a gente manter esse mesmo frame rate na timeline. Mas eu vou fazer a animação dessa vez, já fiz aqui até um preset e eu vou chamar aqui de sec. Beleza?
vocês vão ver que tem algumas diferenças, mas é legal para você pensar nisso. Porque na timeline que a gente estava fazendo antes, com frame rate de 30 quadros por segundo, você andando aqui 30 frames, você tinha 1 segundo. E agora 30 frames, você tem meio segundo, certo? Antes 60 frames, você tinha 2 segundos. E agora 60 frames, você tem apenas 1 segundo. Tranquilo, o restante é a mesma coisa. Vamos aqui. Agora eu vou puxar os nossos arquivos. Na verdade, o nosso arquivo, que é apenas um, esse aqui, braços, puxou um arquivo do Photoshop. Eu vou colocar aqui individual layer. Não preciso de ter uma sequência agora. Afinal, são só 2 camadas, 2 imagens, beleza? Então, eu vou até renomear aqui, ó, fundo e braços, beleza? Vou colocar o fundo aqui embaixo. Vou crescer ele um pouquinho. Vou deixar ele aqui com 12 segundos. Vou ampliar aqui na timeline com mais do teclado. Chegar esse fundo mais 60 frames para frente, que é igual a 1 segundo. Beleza. Tenho aqui o fundo que eu criei lá no Photoshop. Esse fundo, ele está maior do que a nossa timeline. Lembra que eu abri o nosso desenho lá e coloquei um tamanho grande e não coloquei um tamanho de Full HD. Então, se eu quiser ver esse fundo inteiro, eu tenho que vir aqui em Effect Controls. Deixa eu organizar isso aqui. Vim aqui em Effect Controls. Ó, vou clicar em Motion. Vou diminuir aqui para 10%. Olha o tamanho do nosso fundo, certo? Vou diminuir ele, ó. Só que eu vou achatar ele um pouquinho para eu ver mais isso aqui. Então, para isso, eu vou tirar essa escala uniforme e vou achatar aqui um pouquinho mais. Beleza? Pronto. Esse é o nosso fundo. Ok. E agora, vou pegar aqui os braços e colocar aqui por cima. Os braços também estão muito grandes, né? Como a gente já sabe. E agora eu vou colocar no tamanho que eu preciso aqui. Aqui em Effect Controls, vou clicar em Motion, vou diminuir aqui para 10% e vou mudar o tamanho aqui até assim 53%, beleza? E agora é o seguinte, como eu já sei que eu vou ter que fazer uma animação de rotação, eu vou ter que deixar isso aqui um pouquinho para baixo. Eu não posso deixar isso aqui muito certinho ali na base, tá vendo? Por quê? Vou fazer só uma simulação. Depois eu vou ter que pegar o anchor point de cada camada que eu vou criar e colocar aqui. E aí, se eu for fazer uma rotação, o que vai acontecer? Pode aparecer aquela beirada ali da base do braço, certo? Então, ó, vou dar aqui um Ctrl Z e vou deixar ele um pouquinho só para baixo. Mais ou menos assim, certo? Um pouquinho para baixo, tá bom assim para mim, beleza? E agora nós vamos usar uma ferramenta que a gente ainda não usou. Normalmente, se isso aqui tivesse tudo certinho, eu poderia usar a ferramenta de crop. Só que o crop, nesse caso, não vai dar. Vamos colocar aqui na prática para a gente ver, ó. O crop aqui, se eu for cortar, por exemplo, essa camada aqui, ó, eu não consigo cortar, separar certinho um braço do outro. Então o crop não vai dar nessa situação aqui. Isso vai ser até bom, porque a gente vai conhecer uma outra ferramenta. Vou apagar o crop daqui, certo? E agora eu vou fazer cada braço entrando, como vocês viram, e depois balançando isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar cada braço desse aqui numa camada diferente, beleza? Então, ó, estou aqui na minha camada braços, vou pegar essa ferramenta de opacidade e eu vou usar essa caneta aqui. A caneta serve para a gente fazer uma máscara. E quando eu faço uma máscara, eu restringo o efeito dentro daquela máscara ou fora daquela máscara. Muito tranquilo, veja só. Cliquei na caneta. Quando eu clico, automaticamente já apareceu aqui, ó, os parâmetros da máscara. Nem preciso de mexer nisso. Vou simplesmente aqui na imagem e clicando e separar o primeiro braço do jeito que eu quero. Quando eu encontrar aqui, a máscara se fecha e elimina tudo que está fora da máscara. Agora, a opacidade só funciona para o que está dentro da máscara. Se eu clicar aqui, ó, inverter, eu vou inverter a máscara. A minha máscara agora funciona para o que está fora dela. Mas não é isso que eu quero. Eu só quero isso aqui mesmo.
Tá pronto. O meu crop agora vai ser feito dessa forma. E agora eu vou fazer a entrada do braço. Vou vir aqui para o primeiro keyframe, vou marcar um keyframe de posição, vou andar 40 frames para frente, vou marcar mais um keyframe. Então a posição final desse braço é essa aqui. Vou voltar para a posição anterior e descer até ele sumir. Beleza? Então por enquanto ele está assim, certo? E agora eu vou dar um easy in aqui no final e puxar o gráfico um pouquinho, não muito, vou ampliar aqui com mais do teclado, puxar um pouquinho para maciar um pouquinho mais na chegada. Vai ficar assim. Beleza? Muito bem. Está feita a entrada do primeiro braço. Para o segundo braço, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa camada daquela forma que a gente já sabe. Aperto o Alt, clico e arrasto para cima, certo? Criou mais uma camada, já deixo selecionado aqui. E agora a única coisa que eu vou fazer nessa camada aqui é deletar essa máscara aqui. Aí vai aparecer tudo e refazer a máscara. Se você quisesse, você poderia também pegar a mesma máscara e redesenhar, reajustar os pontos para essa máscara aqui. Eu acho mais fácil fazer assim, apagar e fazer uma máscara nova, certo? Mas se você quisesse, você poderia pegar aquela máscara anterior e ir fazendo assim, ó, para ajustar para onde você quisesse, certo? Eu acho mais fácil assim, beleza? Então, tá feita já a segunda máscara e também já está pronta a entrada do segundo braço, certo? A gente está vendo os dois juntos agora, mas eles estão separados. Se eu tirar o olhinho de baixo, ó, eu vou ver só o segundo braço entrando, beleza? E assim eu vou fazendo para os 5 braços. Vou duplicar mais essa camada aqui, vou clicar nesse braço, apagar essa camada, refazer a camada para esse braço com esse celular aqui, ó. Tranquilo, bota uma musiquinha aí e vai fazendo isso. Ó, deu um probleminha aqui, eu posso clicar aqui, ó, apareceu um maisinho ali, viu? Ó, criou mais um ponto, eu puxo para cá e acertei já. Pronto. Movimentação do terceiro braço também está pronta. Deixa eu botar o olhinho aqui do primeiro braço. Beleza? Vou duplicar mais uma vez. Agora, o próximo braço, apaguei a máscara, cliquei na caneta, vou fazer esse braço menorzinho aqui. Pronto. Vou diminuir um pouquinho a largura das pistas de vídeo. Alt, dupliquei. Vou clicar nessa aqui, apagar a máscara e fazer mais uma máscara nessa aqui. Pronto. Agora eu tenho todos os braços separados fazendo a sua entrada. E agora eu vou fazer a movimentação do braço de um lado para o outro, beleza? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o iniciozinho da entrada para fazer uma outra animação separada dessa, só por garantia. Para isso, como eu vou fazer? Vou vir aqui para o último keyframe de movimento, de qualquer um dos clips, porque os keyframes estão no mesmo lugar. Parei aqui no último keyframe, vou andar um frame para frente, marcar tudo isso e dar Ctrl K. Beleza? Então agora eu tenho nesse primeiro clipe aqui só entrada. Agora nesses clipes que vem para frente, eu vou fazer os braços mexendo. Beleza? Então, ó, vou vir aqui nesse primeiro clipe, vou tirar todos os keyframes de posição. Ok. Vou para o primeiro keyframe e vou começar a fazer a animação de rotação. Marquei um primeiro keyframe. Esse primeiro keyframe vai ficar com 0 graus mesmo, que é para dar continuidade no clipe anterior, certo? Agora eu vou andar 20 frames, marcar mais um keyframe e dar 5 graus aqui. Mais 20 frames, menos 5. Lembra que agora eu não preciso de ficar clicando aqui no botãozinho para marcar keyframe. Uma vez que eu ativei a animação aqui, sempre que eu alterar esse valor, vai ser criado um novo keyframe. Mais 20 frames, 5 frames. Mais 20 frames, menos 5. E agora eu vou pegar esses 4 keyframes aqui, que é
menos 5, 5, menos 5 e 5, dá um Ctrl C. Primeiro keyframe é 0, lembra, né? E vou começar a copiar, ó. Andar 20 frames para frente e colar. Agora eu vou copiar tudo de novo, dar Ctrl C, vou lá para o último keyframe, andar mais 20 e colar outra vez. Beleza? Agora já tem keyframe mais do que o suficiente. Vou até crescer um pouquinho mais esse clipe aqui. Aliás, vou crescer um pouquinho mais todos os clipes, beleza? Muito bem, então o primeiro braço tá assim. Tá errado. Por que que tá errado? Porque eu não alterei o anchor point. Vamos ver aqui, ó. O anchor point dessa imagem tá aqui. Então a vibração, olha lá, ó, tá toda em torno daquele anchor point do meio ali. O que que eu tenho que fazer? Vou parar aqui o cursor do mouse quando chegar num ponto de 0, qualquer ponto aqui em 0 graus. Vou pegar o anchor point e vou posicionar aqui embaixo. Beleza? Vamos ver agora. Certinho, né? Para amaciar geral, agora eu vou selecionar todos os keyframes, clicar com o botão direito e vir aqui em Auto Bezier. Normalmente eu não uso isso, mas nesse caso, cheio de keyframe, facilita para dar uma amaciada geral, veja. Muito bem. E agora está quase pronta a nossa animação. Eu só vou pegar esse motion aqui, dar um Ctrl C, selecionar todos os clipes de cima, dar um Ctrl V. Ainda não está certo, mas já está adiantado. Vamos ver? Por que que não está certo? Porque estão todas girando em torno do anchor point desse braço aqui. Agora o que eu tenho que fazer em cada uma é acertar o anchor point. Então, ó, vou clicar aqui nessa segunda aqui primeiro, vou parar num ponto de 0 graus aqui na rotação, ó, frame a frame eu vou andando. Quando eu chegar aqui no 0 graus, é melhor para eu ajeitar o anchor point. Agora eu vou clicar aqui em Motion, pegar esse anchor point aqui, passar para cá. Beleza? Vou no próximo braço, pegar esse anchor point que está aqui, passar para cá. Próximo, anchor point para cá. E próximo, anchor point para cá. Vamos dar uma olhada. Tudo bem. Só que agora ele está muito certinho, né? Todo mundo balançando o braço muito sincronizado. Então agora eu vou dar uma desincronizada nisso aí. E eu não vou desincronizar nessa ordem de 1, 2, 3, 4, 5, para ficar um pouco mais desincronizado. Ó, vou ampliar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui. Esse primeiro braço vai começar aqui mesmo, beleza? Agora eu vou chegar esses 4 mais 10 frames para frente. Agora eu vou chegar esses 2 e mais esse aqui, mais 10 frames para frente, beleza? Agora eu vou deixar esse aqui e chegar esses 2 mais 10 frames. E agora eu vou deixar esse aqui e vou chegar só esse mais 10 frames para frente. Vamos dar uma olhada? Beleza, né? Ficou um pouquinho mais bagunçado e eu acho isso interessante. Esses dois aqui, coincidentemente, ficaram bem sincronizados e eu vou dar uma desincronizadinha a mais aqui, chegando só esse agora, mais 3 frames para frente. Vamos ver se é o suficiente. Beleza, está pronta a nossa animação. Com isso a gente entendeu melhor como funciona o anchor point, entendeu melhor como funciona a caneta para fazer máscara de opacidade. Essa caneta pode ser usada para restringir vários outros efeitos. E como eu falei, se você quiser dedicar um pouco mais de tempo nessa animação, lá no Photoshop você pode trocar os nomes desses cartões, escrever outras coisas, ou tirar esses objetos, colocar bandeira, colocar o que quiser e aproveitar para várias outras coisas. Como eu sempre falo, o importante é entender o princípio, como a gente fez isso tudo, para você liberar a sua imaginação e usar da forma como você quiser. Beleza? É isso aí, valeu, um abraço